Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por comparecerem, sejam todos bem-vindos. Como o Pietro já deve ter falado, meu nome é Vinícius, eu sou designer no César, trabalho com UX e UI, e a minha apresentação é Half-Life Black Mesa, explorando as distinções entre as produções profissionais de fãs, baseada na minha pesquisa do TCC, e essa pesquisa foi motivada, entre outros fatores, não só pelo meu amor por videogames, como também pela franquia Half-Life em geral. Mas antes de falar mais a fundo sobre as motivações e os justificativos da minha pesquisa, eu queria contextualizar um pouco o cenário por trás dessa pesquisa. Então, ok. E esse cenário é o das produções de fãs e as práticas de modding. Para quem não sabe, modding é o desenvolvimento de mods, que são modificações, é, por desenvolvedores amadores e fãs de jogos digitais. Mods, mods são essas modificações. Desculpa, me enrolei todinho aqui. Mas essas modificações vão desde mudanças cosméticas nos jogos até mudanças mais profundas, como modificação das mecânicas do jogo e outros aspectos. E essa não é uma prática recente, como o próprio exemplo aqui, desde os anos 80 já havia produção de mods para jogos. E nesse exemplo em particular, são 3 estudantes universitários, Kevin Curran, Doug McRae e Steve Golson, que desenvolveram um kit de modificação para um jogo de fliperama chamado Missile Command. E esse kit de modificação mudava as mecânicas do jogo e deixava o jogo... fazia com que o jogo proporcionasse uma experiência mais desafiadora para os seus colegas de campus. E através dessas práticas de modding, vários mods vieram a se tornar também produções oficiais remuneradas. E isso nos traz aos objetos de estudo na minha pesquisa. O primeiro deles, Half-Life, é um jogo do gênero FPS, que é First Person Shooter, ou jogo de tiro em primeira pessoa. E é um jogo desenvolvido pela Valve, que é uma empresa com desenvolvedores profissionais. O segundo desses jogos, Black Mesa, também é um FPS, só que desenvolvido pela Crowbar Collective, que é uma equipe formada por fãs da franquia Half-Life e por desenvolvedores, na época, amadores. E Black Mesa é também um fan remake de Half-Life. Para contextualizar, remake é a reconstrução inteira de um jogo, geralmente utilizando uma nova tecnologia. Mas o que é que tem de especial nisso? Por que eu escolhi Black Mesa especificamente? Porque na indústria de jogos existe uma dualidade no tratamento das produções de fãs pelas empresas de jogos. Enquanto algumas empresas apoiam e estimulam o desenvolvimento de conteúdo por fãs, porque isso traz mais longevidade para a vida útil do jogo. Outras empresas não são tão favoráveis à produção desse conteúdo, porque o controle sobre sua propriedade intelectual enfraquece, de certa forma. Essas empresas têm menos controle sobre que tipo de conteúdo é produzido para esse jogo, como foi o caso do exemplo aqui de AM2R, Another Metroid 2 Remake, que foi um remake de Metroid 2 feito por um fã e que foi derrubado em um processo jurídico pela Nintendo, que na época já estava produzindo o próprio remake de Metroid 2 deles e que foi lançado um ano depois. Então, sim, vários projetos de fãs são derrubados em processos jurídicos. E isso nos traz de volta para Black Mesa, porque Black Mesa não só recebeu o apoio oficial da Valve para ser monetizado como um produto oficial, como também para ser distribuído na Steam, que, para quem não sabe, é a plataforma online de distribuição de jogos que foi desenvolvida pela própria Valve. E é por conta dessas circunstâncias peculiares que... É por conta dessas circunstâncias peculiares que Black Mesa se torna relevante no estudo do desenvolvimento de jogos independentes e amadores, por desenvolvimento de jogos independentes e amador por fãs no mercado de games. E como nós estamos falando de Black Mesa, preciso falar sobre Half-Life também, que foi lançado nos anos 90
e se destacou em meio aos demais jogos FPS na época por apresentar... Ah, ok. É porque eu achei que alguém mais está falando em outro microfone. Eu fiquei, oi, alguém? Perdão. Mas como eu ia dizendo, Half-Life se destacou em relação aos demais jogos da época por apresentar um maior foco narrativo e presença de puzzles em relação tanto aos seus antecessores quanto competidores na época. Enquanto que Half-Life apresentava isso, ele tinha também a jogabilidade e ação de ritmo acelerado característica dos jogos FPS da época. E aqui, só para ilustrar, como eu coloco o vídeo para rodar? Qual dos botões eu aperto aqui? O sol de passar o slide normal? Ok, é esse. Tá. Então, só para contextualizar um pouco para vocês, esse daqui é o início de Doom, que foi um jogo extremamente influencial para a cena dos jogos FPS, na época, que foi basicamente o responsável por alavancar a popularidade desse gênero no mercado de jogos. Você vê que logo nos primeiros segundos você já tem combate, o personagem já é equipado com a arma. Doom foi de 1993 e aqui a gente tem Quake, de 1996. Também desenvolvido pela mesma empresa que desenvolveu o Doom, a id Software. E Doom também foi bastante influencial... Doom não. Quake também foi bastante influencial na época por apresentar a jogabilidade de Doom em um mundo inteiramente modelado em 3D. Então o gameplay é bastante similar. E esse é o início de Half-Life, para comparação. Half-Life leva tempo, ao invés de iniciar com um combate imediato, como Doom ou Quake, Half-Life leva tempo para imergir o jogador na narrativa e no cenário e no local que torna esse cenário para os eventos do jogo, que são as instalações de pesquisa Black Mesa. O jogo começa com esse segmento em um passeio de trem que prossegue até que você chegue em um laboratório, e mesmo depois de finalizar o passeio de trem, o jogo ainda toma, no total, em média, 15 minutos até o jogador se introduzir em alguma situação de combate ou alguma situação de risco, quando é introduzida na narrativa uma invasão alienígena, que culmina no ato final de Half-Life, que é o capítulo Zen. Essa sequência de capítulos se passa na dimensão de origem dos alienígenas e muda profundamente a física do jogo e a jogabilidade até então vivenciada pelos jogadores. Mas sobre Zen eu vou aprofundar mais um pouco depois na apresentação. Voltando agora para Black Mesa, o jogo teve o seu desenvolvimento iniciado como uma reação ao lançamento de Half-Life Source, que foi um port do Half-Life de sua clássica engine. Para quem não sabe, engine é basicamente o software que vai servir de base para a construção de todos os aspectos do jogo, como iluminação, sound design e afins. Então a Half-Life foi portada de sua engine clássica, a Gold Source, para a, na época, nova engine da Valve, a Source Engine. E houve uma expectativa por parte dos jogadores de que Half-Life Source seria uma recriação completa de Half-Life na Source Engine, o que não veio a ser o caso. Nós temos aqui Half-Life. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. E Half-Life Source. They were having some problems down in the test chamber too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Como vocês podem ver, o jogo foi basicamente uma atualização cosmética, contendo leve melhorias gráficas para o jogo, e não, de fato, uma recriação completa do jogo em uma nova tecnologia. E, por conta disso, duas equipes de fãs começaram a trabalhar em suas próprias recriações de Half-Life na Source Engine, eventualmente convergindo em uma só equipe, conhecida como Crowbar Collective, que continuou desenvolvendo o jogo que viria a ser conhecido como Black Mesa, até 2012, sem nenhum tipo de financiamento oficial, quando foi lançada a primeira versão jogável do jogo. 3 anos depois, felizmente para o pessoal da Crowbar Collective, eles receberam o apoio oficial da Valve para vender o jogo em acesso antecipado na Steam, que proporcionou a monetização necessária não só para contratar pessoal especializado em desenvolvimento de jogos, como também finalizar o desenvolvimento do jogo, que teve sua versão 1.0 lançada em 2020.
E essa versão 1.0, entre diversos aspectos, apresentou tanto várias similaridades quanto várias diferenças em relação a Half-Life, como melhor fidelidade gráfica, nova trilha sonora, novo conteúdo, revisão de suas mecânicas, e talvez a maior diferença entre os dois jogos, um Zen completamente reimaginado e reconstruído do zero pelo pessoal da Crowbar Collective. Mas, como eu falei antes, eu vou aprofundar um pouco mais de Zen depois na apresentação. Por agora, eu queria falar um pouco sobre a metodologia que eu utilizei para conduzir essa pesquisa, que, como é uma pesquisa sobre estudo de jogos, eu precisava de uma metodologia de análise de jogos. E a metodologia que eu escolhi foi a Game Analysis, de Espen Arcetti, que consiste em 3 etapas principais. A da experiência de jogo, que exige que o pesquisador experimente o jogo diretamente, os jogos que se pretende analisar. Perdão. A observação de jogo, que se trata da observação da experiência de jogo de outros jogadores e a leitura dos relatos dessa experiência de jogo. E, por fim, o estudo do design, que consiste no estudo do desenvolvimento do jogo, através de documentos de game design ou através de conversas com os próprios desenvolvedores. Essa metodologia também estabelece diferentes níveis para a conclusão dos jogos, dos quais eu escolhi a conclusão parcial dos jogos para a realização da minha pesquisa. O que significa que foram jogados segmentos específicos dos 2 jogos, ao invés de Half-Life e Black Mesa em suas integridades. Esses segmentos são esses expostos no slide para vocês, que eu vou contextualizar brevemente para a gente continuar. Hazard Course, esse primeiro em Half-Life, é o tutorial do jogo que não está presente em Black Mesa e é necessário para a introdução das mecânicas principais para os jogadores. Os capítulos seguintes, Inbound, Black Mesa Inbound, Anomalous Materials e Unforeseen Consequences, todos ocorrem em sequência e contextualizam para o jogador não só a narrativa, mas também algumas das mecânicas de jogo, como combate, resolução de puzzles e movimentação por plataformas. E, por fim, o ato final dos 2 jogos, que é Zen, e potencialmente apresenta as maiores diferenças entre os 2. Voltando para aquela parte dos 3 eixos da metodologia, eu foquei principalmente nos eixos de experimentação direta e observação do jogo. E para o eixo de observação do jogo, eu formulei um formulário, aí lasca, mas eu construí um formulário para identificar perfis de jogador e tentar diversificar a minha amostra o máximo possível, que foram utilizados esses critérios como fluência em inglês e familiaridade com a série Half-Life e jogos do gênero FPS. E no fim das contas foram escolhidos 5 estudantes universitários que experimentaram Half-Life Black Mesa através do aplicativo Parsec, que é uma ferramenta para streaming de jogos, permitindo com que eles jogassem de suas próprias residências, que foi uma decisão necessária por conta do isolamento social da pandemia Covid-19. E, adicionalmente, eles estavam livres para pedir ajuda também durante as sessões de teste, que foram acompanhadas por mim através do Discord, que é outra ferramenta voltada para chamadas de vídeo e áudio, e enquanto isso eu realizava também anotações no Google Docs, em um notebook à parte. Passando agora para as sessões de jogos, começando pelas de Half-Life Começando pelas sessões de jogo de Half-Life, não está dando play aqui o coisa nos botões. Ok, pronto, foi. Então, como eu ia dizendo, começando por Half-Life, eu escolhi começar por esse jogo para tornar para poder realçar as diferenças e similaridades entre os 2 jogos. E durante o tutorial eu percebi logo que os jogadores estavam tendo dificuldades com algumas mecânicas do jogo, especificamente o Crouch Jump, que foi... Muito obrigado. O Crouch Jump, que foi aquela que havia sido mostrado antes, e o Long Jump, que permite que o jogador transite uma distância maior horizontal com os seus pulos. Dos 5 voluntários, um deles teve dificuldade com Crouch Jump, e 3 deles tiveram dificuldade com Long Jump. Então estava ficando claro que as mecânicas estavam se mostrando como um ponto de dificuldade para os jogadores. Pulando um pouco mais à frente para Unforeseen Consequences, os jogadores experimentaram as primeiras instâncias de combate e
seção de movimento por plataformas do jogo. Os jogadores não tiveram muita dificuldade com o combate, que seria um dos aspectos que seriam elogiados de Half-Life ao final das sessões de jogo, mas eles tiveram dificuldade com as sessões de plataforma. Isso se deve à rápida velocidade de movimento que eles têm com o personagem, com o avatar personagem, que por ser rápido e difícil de controlar, estava dificultando essas sessões de plataforma, em que você não tem muito espaço para andar, e ele levou a várias mortes por conta de alturas elevadas. Os jogadores não tinham muito controle sobre velocidade de movimento. E, por fim, nós temos Zen, que é, como eu havia dito antes, o ato final da narrativa, que modifica bastante as mecânicas de jogo. Uma dessas mudanças é a introdução de baixa gravidade, o que dificulta mais ainda as sessões de plataforma, porque não só é introduzida a baixa gravidade, como eles também, a partir desse momento, começam a ter acesso ao long jump, que é uma mecânica que não estava presente nos capítulos anteriores. E isso acaba afetando a memória muscular dos jogadores quando realizando sessões de plataforma. Aí até eu tenho dificuldade de vez em quando. E mesmo depois dessa sessão, eles expressaram dificuldades em identificar qual era o direcionamento que precisavam seguir e como prosseguir pelo resto do capítulo, com vários deles chegando a me pedir ajuda e orientação para seguir com o capítulo. Ainda assim, Half-Life teve uma resposta majoritariamente positiva por parte dos jogadores, sendo o sound design e a narrativa alguns dos aspectos mais elogiados. E nós vamos agora para Black Mesa, que logo de início já mostra uma fidelidade gráfica superior à de Half-Life, algo que foi comentado pelos jogadores e elogiado também, tanto os gráficos novos em uma definição melhor, como também a presença dos novos detalhes que ajudam a expandir a narrativa e tornar as instalações de pesquisa Black Mesa, mas fazer com que as instalações de pesquisa Black Mesa pareçam um lugar mais realista, um lugar mais real. Tu pode o volume só deixar na metade, mais ou menos? Pronto, assim tá bom, obrigado. Eu queria deixar esse clipe rodar até o final, só para vocês identificarem mais as mudanças. Que nem aquele clipe que eu havia mostrado mais cedo do passeio de trem. Esse é o mesmo passeio, só que agora realizado em Black Mesa. Então, espero que tenha dado para notar algumas diferenças e similaridades. Entre outras mudanças, a progressão do capítulo Unforeseen Consequences foi modificada também, em que ao invés de ser fornecido com uma arma logo de primeira, o jogador fica desarmado por boa parte do início deste capítulo e ele precisa utilizar tanto do guarda de segurança presente para defendê-lo dos aliens, como de sinalizadores, que ele vai pegar aí agora, e que ele como de sinalizadores que ele pode pegar e arremessar contra inimigos, queimando-os. Essa mecânica de pedir assistência de NPCs, que é Non-Playable Character, ou personagem não jogável, já era presente em Half-Life, mas recebeu uma ênfase bem maior em Black Mesa para, aparentemente, ensinar os jogadores sobre a importância dos NPCs que eles encontram no decorrer da narrativa, que podem ajudá-los de diversas formas. Houveram mudanças no combate e na movimentação também. Especificamente, o combate... pode dar play, por favor? No combate, o comportamento de certos inimigos foi revisado, introduzindo novos ataques e tornando o combate mais ágil e mais dinâmico, tornando a experiência mais desafiadora, a experiência de combate, mas também trazendo mais dificuldades para os jogadores. Quanto às sessões de plataforma, a velocidade básica de movimentação do jogador foi diminuída, tornando as sessões de plataforma mais manejáveis. O
O personagem agora era mais fácil de controlar para o jogador. E ele tinha mais controles sobre quando o seu personagem corria ou não. Tipo aí, agora você precisa segurar Shift para correr, ao invés de você estar sempre correndo constantemente e não ter muita agência sobre você editar a velocidade do personagem. Mas, sem dúvida, sem dúvida não, mas... sem dúvida, a maior diferença entre os dois jogos é o capítulo Zen, que, como eu falei antes, foi reconstruído inteiramente do zero pela equipe da Crowbar Collective, apresentando uma nova direção de arte com cores vibrantes. Ok, obrigado. Com cores vibrantes e sobrenaturais, acompanhadas por uma trilha sonora com performances vocais que contribuem para estabelecer uma atmosfera etérea na dimensão alienígena. Outra adição interessante foi a presença de equipamentos dos cientistas espalhados por Zen, que dá a implicar que a dimensão alienígena já estava sendo explorada pelos cientistas de Black Mesa antes mesmo da chegada do jogador ao local, expandindo ainda mais o contexto narrativo do jogo, expandindo a narrativa. E, além disso, a nova direção de arte trouxe mais detalhes aos cenários, fazendo com que Zen apresente sua própria fauna e flora distintas, apresentando a dimensão alienígena como um ecossistema próprio, distinto, completamente distinto do que os jogadores vivenciaram até então nos capítulos anteriores. Mas, ao mesmo tempo, o jogo também apresenta uma estrutura de progressão, level design e puzzles que são similares aos encontrados até então pelos jogadores nos capítulos anteriores. Entre outras mudanças, o dano por queda e baixa gravidade foram completamente removidos, o long jump foi simplificado também, e foram adicionados novos puzzles, inimigos e mecânicas que são expandidos no decorrer do capítulo, tornando o capítulo bem mais extenso do que a sua versão original. No final das sessões de jogo, os jogadores relataram ter tido uma experiência positiva com Black Mesa, alguns relatando que a experiência foi até superior à que eles tiveram com a de Half-Life, sendo a qualidade gráfica e level design alguns dos aspectos elogiados. E isso nos traz a conclusão da minha pesquisa, que é que a maior diferença entre os fangames e as produções profissionais encontra-se na profissionalidade de seus desenvolvedores. Mas este é um fator que não interfere na qualidade do produto ou mesmo na apreciação desse produto pelos jogadores. Tanto é que, no caso do jogo estudado, Black Mesa, o fangame pode chegar até mesmo a proporcionar uma experiência considerada pelos jogadores como superior à do jogo original. E é isso, muito obrigado. Eu não sei quanto tempo eu levei, não sei se tem tempo para pergunta. Ok. Alguém tem alguma pergunta sobre a pesquisa ou sobre os jogos, enfim? Alguém quer perguntar? Boa tarde. Boa tarde. Eu também sou fã de jogos e queria saber se tu tá fazendo alguma pesquisa para os jogos mais atuais, que eles já desenvolvem, eles já vêm com algumas plataformas já prontas para fazer mods, né? Que você falou de mods no início. E assim, empresas de desenvolvedores como a Bethesda, ela já tem isso, né? Nos jogos que ela já lança hoje em dia. Tu já tá fazendo alguma pesquisa nessa área de hoje? Sobre mods especificamente eu não tô, mas eu tô colocando os pés em realidade virtual. Eu vou me inscrever para o mestrado agora, no segundo semestre, e a pesquisa que eu pretendo fazer no mestrado é sobre game design em realidade virtual. Tem um jogo específico que eu quero utilizar como estudo de caso para estudar game design em realidade virtual. Coincidentemente, esse jogo também tem suporte para mods, com a workshop da Steam, mas o foco dessa pesquisa não seria mods, mas sim game design em realidade virtual. Mais alguma pergunta? Vini, muito obrigada. Nada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu ia dizer assim, olha, eu estava muito feliz porque eu recentemente acabei o The Swindle, assim, eu disse, vamos analisar o The Swindle comigo, que é um joguinho, assim, muito estranho, assim, do tipo da gente estar fazendo
coletando umas casas abandonadas assim na Inglaterra, sabe? Hum. Eu disse, eu vou chamar o Vini para analisar comigo The Swindle. Mas eu vi aqui a qualidade desses jogos, eu disse, não, esquece. Fica para uma próxima. Não, pode chamar, assim, eu tô disponível. Qualquer coisa é só falar. Eu adoraria. Vamos falar assim. Obrigada. Muito obrigado.